Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto Negócios. E hoje estou com o Ricardo Molitza, diretor executivo do SOPESP, Sindicato de Operadores Portuários do Estado de São Paulo, para discutir um tema importante. O SOPESP investiu num estudo para entender o que vai ser o Porto de Santos daqui 5 e 10 anos com relação à sua capacidade, à sua movimentação e à pressão sobre os acessos aquaviários e terrestres. Molitza, seja bem-vindo mais uma vez ao Porto Negócios. Hoje o papo vai ser bem técnico e gostoso, como sempre, contigo. Obrigado, Tércio. Prazer estar aqui com você no Porto Negócios. Vamos falar um pouco desse projeto aí que nos deu bastante satisfação em fazer, né? E acho que é um projeto que traz uma luz para um problema que a gente já vivencia há muito tempo e que agora, de forma técnica, a gente coloca publicamente o que está acontecendo, ou o que pode acontecer, né, se as demandas previstas forem realmente reais e acontecerem. Bom, vamos começar justamente abordando a motivação do estudo, né? O Santos 10+, como foi intitulado pelo SOPESP, teve como objetivo fazer essa análise dos terminais e o que isso ia rebater em termos de pressão no canal e nos acessos terrestres. Traz para o nosso espectador como é que foi idealizado a intenção de fazer esse tipo de estudo e o que motivou, né, o SOPESP a financiar essa análise. O SOPESP vem, e eu mesmo já falei aqui várias vezes, né, no Porto Negócio sobre esse assunto, várias pessoas, convidados seus que estiveram aqui falaram nisso, da percepção que se tem dos problemas de acesso aquaviário, acesso rodoviário, acesso ferroviário, né, que a gente tem no Porto de Santos, mediante o crescimento que o Porto de Santos vem mostrando ao longo dos últimos anos, né. Mas isso sempre foi percepções, né. Então, 5, 6 anos que o SOPESP bate nessa tecla, você acompanha, eu falo isso em vários eventos do setor, né, sempre levando esse assunto, e é um assunto que, para o telespectador entender, não é privativo do Porto de Santos. Todos os portos no Brasil hoje têm algum problema em algum nível de acesso, seja rodoviário, aquaviário ou ferroviário. Alguns até inexistem, né, o ferroviário em alguns portos no país. Então, o que a gente decidiu fazer? Eu falei assim, bom, todo mundo fala do assunto, mas a gente não consegue ter algo que mostre efetivamente o que vai acontecer. Então, a decisão foi aí. Qual é o nosso objetivo com isso? Nós não temos uma sugestão nesse projeto, nós temos um diagnóstico, né? Então, nós contratamos algumas empresas, foi um consórcio de empresas que foi contratado. Nós contratamos, inclusive, uma gerente de projeto, né, para tocar esse projeto junto com a equipe do SOPESP. E resolvemos fazer o quê? Um estudo de demanda e capacidade, né, do que está colocado. Não tem nada inventado nesse estudo, é tudo que está colocado. Ou seja, a expansão dos terminais que estão acontecendo e olhando para a demanda, né, baseado numa metodologia específica tal, de crescimento de movimentação do Porto de Santos com a capacidade mediante os terminais que estão fazendo expansão, o TECOM 10, né, ainda em discussão, mas ele está previsto com operação dentro do projeto, o STS 8 do líquido, Rumo DPW, terminal de grãos, quem mais que está? Arauco. Que é um tupi de celulose. Então, todos eles estão previstos dentro desse projeto. Então, nós olhamos a demanda e a capacidade. Baseado nisso, nós fomos para a simulação efetiva, real, do canal do Porto de Santos e do rodoviário. Por que não fomos ao ferroviário? O ferroviário foi definido há uns 2, 3 anos atrás com a FIPS, né, que já vem fazendo investimentos. Vem aumentando a quantidade de vagões por hora. Aumentando o tamanho das composições, aumentando a produtividade. Isso. E aumentando a capacidade, né? São investimentos que daqui um ano e pouco, devem dobrar a capacidade inicial lá da FIPS. Quando eles pegaram, chegando a
115 milhões de toneladas de capacidade. Então a gente não olhou para o ferroviário, porque dentro desse espaço de tempo que a gente se propôs a olhar, que é 10 anos, por isso o Santos 10 mais, né, a gente entendeu que a ferrovia não haveria algum problema na ferrovia ao longo desse tempo. E, obviamente, vários investimentos endereçados já, Sim, vários inclusive investimentos. antecipados, né? A gente fez Isso. alguns programas aqui no Porto Negócios mostrando os investimentos da FIPS, fomos a campo observar as melhorias que estão sendo implantadas, desde eliminação de passagem de nível, melhorias nos desvios ferroviários. O próprio EDZ já obriga todo mundo a ter o seu próprio desvio ferroviário, ou seja, uma composição inteira dentro do seu terminal. E eles vêm aumentando esses índices de... Eles têm um indicador que é vagões por hora, né? De movimentação. Então, a gente tem acompanhado aqui pelo Porto Negócios esses investimentos estão endereçados e dentro do prazo de 10 anos vão ter aí melhorias sensíveis, com certeza, para atender a pressão da Rumo na DPW, a pressão da Arauco também, vai ser ferroviário o transporte, e atender tudo o que já está aí posto de investimento nos terminais. Então, acho que isso está tranquilamente interessado. Então, aí baseado nessa demanda e capacidade, a gente foi para a parte de simulação. Então, foram construídas redes de simulação, foram 3 microsimulações, uma na entrada da margem direita aqui, na Anchieta, complexo ali industrial da Lemoa, a parte de entrada do porto que a gente tem hoje. Uma outra microsimulação feita na região de Outeirinhos, onde a gente tem o crescimento grande de operação de um dos terminais de grãos ali, junto com o pessoal que opera açúcar. Né? E uma microsimulação na margem esquerda, né, que na única via que a gente tem de entrada hoje, que é a Rua do Adubo, e já prevendo as obras da margem direita, da margem esquerda, né, da segunda fase da perimetral. Então, isso tudo foi construído, isso foi feito, a gente tem, eu não vou me lembrar agora a quantidade de pontos, mas são vários, são 18 ou 28 pontos, que nós colocamos câmeras para fazer contagem de veículo durante um período, ou seja, para ter tudo muito bem afinado para fazer a simulação. Né? Então foram feitas simulações rodoviárias que mostraram o que acontece com o nosso viário hoje, o que está acontecendo hoje, que hoje é perceptível pela observação que a gente tem do que acontece, né? O que acontece daqui 5 anos, em 2030, com parte das obras entregues, e o que acontece em 2035, com todas essas obras entregues, mediante aquela demanda que a gente prevê, que chega a perto de 300 milhões de toneladas lá em 2035. Avaliamos também a questão da influência do túnel, né, nessa configuração toda rodoviária que a gente tem na região, e a terceira via da Imigrantes. Né, como é que a terceira via da Imigrantes se comporta em relação a onde ela desemboca na Cônego Domênico Rangoni, e como é que isso se comporta com esse movimento todo. Então fizemos essas simulações todas, né? Isso tem toda uma documentação técnica, isso é um trabalho que gerou aí um caderno de quase 400 páginas, né? de estudo técnico sobre isso. Aliás, aqui eu quero agradecer as empresas nominalmente, né? As empresas do consórcio foram a Forinfra, né? Que fez a parte de demanda e capacidade. Quem fez a parte de simulação rodoviária foi a TILIN, fez toda a simulação, toda essa montagem desse modelo de simulação, e da parte aquaviária, a Paragon, né, que é a TILIN é uma empresa internacional, a Paragon é uma empresa nacional. Né, a Paragon, para quem não conhece, foi a empresa que fez a modelagem do novo canal do Panamá. Né, a Forinfra também é uma empresa nacional, e a Flow Infra, que foi a empresa que fez o gerenciamento do projeto, né, que fez aí o link da equipe Sopesp com o consórcio para esse estudo. Né? Foi feito também o estudo do canal. O canal foi feito um modelo completo. Na verdade, o modelo que foi preparado para fazer a simulação nos dá a capacidade hoje de operar o canal, se eu precisar operar o canal amanhã. Né? Que não é o objetivo, obviamente, né? Mas é só para entender a complexidade do que foi o estudo. Então, nós temos um modelo matemático com simulação de entrada e saída de navios,
né, e foram consideradas todas as variáveis que nós temos hoje, né, ou seja, regras de autoridade portuária, regras de autoridade marítima, a influência que tem a meteorologia, né, então tudo isso está previsto na avaliação também do canal aquaviário. Então esse foi o objetivo, um diagnóstico do que acontece no Porto de Santos, em essa demanda sendo confirmada, com as obras que estão previstas, o que não acontece lá em 2035. E o que a gente tem feito com isso hoje? A gente tem pego esse estudo, eu já tive em várias autoridades, né? Eu já tive em TCU, já tive no Ministério do Esporte, tudo com área técnica, TCU, área técnica e com o presidente do TCU, já foi feita uma apresentação disso. Ministério dos Esportes com área técnica, ANTAC com área técnica, Governo de São Paulo na Secretaria de Logística. Né? Agora, segunda-feira próxima, eu tenho uma reunião com a secretária Natália para apresentar para ela o projeto, porque eles têm uma parte importante nesse ambiente todo. Né? Com os secretários todos de assuntos portuários da região Santos, Cubatão, Guarujá e São Vicente. Né? Incluir São Vicente, apesar de ele ter pouca hoje interface com esse assunto, mas ele tem a previsão de incluir áreas de São Vicente dentro desse ambiente, então existe também aí já tem investimento, né? Tem alguns REDEX, sim, alguns investimentos já existem, né? Então incluímos também as prefeituras. E o que a gente quer com isso? Nosso objetivo é gerar a discussão. Por quê? Porque infraestrutura não se resolve em um mês. Aliás, tem uma infraestrutura que a gente discute há 20 anos e até hoje não está pronto. O túnel, né, tem um século. Mas a questão não é essa. A questão é que a gente quer gerar a discussão com todos esses intervenientes, e por isso nós estamos indo apresentar a todos, né? E ainda vamos seguir, ainda temos aí agendas com outras autoridades para fazer, vamos levar isso ao Legislativo, já estive conversando com alguns parlamentares, levar em CVT, levar em outras comissões, para que entendam o ambiente do Porto de Santos, né, que é o nosso maior equipamento de logística hoje do país, né, 30% da nossa corrente comercial passa aqui, né, maior porto do hemisfério sul. Então, o que a gente quer é gerar a discussão do que é que nós precisamos fazer em 2035, né? Com o resultado desse trabalho. Na verdade, mais que isso, né? O que nós temos que fazer hoje, não, para não chegar... Nós discutir hoje, hoje nós precisamos discutir... Para chegar em 2035 e definir as ações que eu preciso ter além de 2035. Sim. Né? Então, o grande objetivo é esse, é gerar essa discussão. Obviamente que quem é do setor, né, como nós estamos há muito tempo nisso, você olha, você tem várias ideias de como fazer com a aplicação de tecnologia, aplicação de inteligência artificial, para resultados melhores daquilo que a gente viu nas simulações, né? Mas o objetivo não é esse agora. O objetivo é chamar a atenção, mostrar o que acontece se a gente ficar sentado e não fizer nada. O que vai acontecer lá em 2035. Então, a gente quer gerar essa discussão, para que a gente tenha um planejamento e cumprimento desse planejamento, para que a gente siga crescendo além de 2035. Isso é um ponto importante, porque quando a gente fala de infraestrutura, 2035 está agora. É ali. É aqui. Estamos falando de 9 anos já. É ali. Pensar em engenharia, licenciamento ambiental, mudança de escopo de projeto. Só essa brincadeira aqui consome 3, 4 anos. Então, aí você tem a implantação de investimentos de infraestrutura de fato, aí você está na boca do gol com relação a problemas que poderiam ter já sido endereçados. Né? Mas a gente vai fazer um rápido intervalo e no segundo bloco a gente volta com mais Santos 10+, para falar de soluções, de possibilidades que a gente tem para melhorar essa logística de acesso ao Porto de Santos. Fica conosco. Boa noite, estamos de volta para a segunda etapa do Porto e Negócios desta noite. Estou hoje com o Ricardo Molitzas, diretor executivo do SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. O nosso tema hoje é Santos 10+, um estudo
investido e financiado pela entidade para discutir qual vai ser o comportamento dos acessos aquaviários terrestres daqui 5 e 10 anos no principal complexo portuário do país. Molitzas, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre a motivação do estudo, como foi feito o estudo, a abordagem, né, dos 3 pilares que foram analisados. E você frisou bem, né? O motivo foi fazer um diagnóstico e provocar todas as entidades a entenderem quais são as soluções físicas, né, a infraestrutura, e soluções técnicas, tecnológicas, operacionais que possam melhorar essa situação, né? Você já fez uma via crucis aí em vários órgãos governamentais para evidenciar essas análises e provocar, né? Inclusive, parte do que já tinha sido ali identificado foi já até manifestado por alguns órgãos, né? O TCU, a área técnica, deixou claro que o acesso ferroviário, que estava como opcional no TECOM 10, né? no novo terminal de container, passa a ser agora um investimento obrigatório, visto que nem utilizaram o estudo, mas já colocaram como uma questão obrigatória. Além dessa evidência que teve com o TCU, né, de uma grata surpresa, alinhado com o estudo que foi proposto. O que mais nessa peregrinação foi identificado por você em possíveis reações ao que foi apresentado e soluções que já estão sendo adotadas? Soluções eu digo ainda não, ainda é muito prematuro, né? É um estudo que a gente botou público agora num evento recente que teve em Santos, que a gente apresentou de forma aberta, né? De forma aberta. E assim, o que você sente das áreas técnicas, principalmente, é o seguinte: puxa, eu queria ter isso já há muito tempo. Eu queria ter essas informações já há muito tempo. O ideal seria que a gente tivesse um estudo desse para todos os portos do Brasil, né? Então, assim, a recepção tem sido muito boa com isso, né? O que a gente espera é que não pare aí, né? Que essa recepção e esse entendimento, porque agora a gente está preparando ainda durante esses dias, nós vamos encadernar, né, um extrato desse estudo, né? Porque obviamente que a gente não vai mandar 400 páginas para todo mundo, tem um extrato muito bem feito do estudo, feito pelas consultorias, que vai ser entregue a todas essas autoridades que nós tivemos, a todos os nossos associados, todo mundo vai ter uma cópia desse estudo, que vai permitir, né, que a gente fique à disposição, inclusive para discutir temas técnicos que lá estão, né? Eu estou me colocando à disposição em todos esses lugares que eu estou indo, assim, olha, a hora que você receber, e se você quiser continuar a discussão, é só levantar a mão que eu venho aqui. Eu venho aqui, trago as consultorias, se for necessário, para a gente discutir, porque é esse o objetivo que a gente quer disso, né? Então, e a questão do acesso ferroviário, né, do TECOM 10, que foi uma discussão, né, antes, coloca ou não coloca? Eu falei, não. Está obrigatório no contrato? Na documentação que está publicada? Não, não está. Então, se não está obrigatório, eu não coloco. Né? E aí, logo depois, obviamente que não foi efeito do projeto, mas logo depois veio uma decisão do TCU dizendo que teria que ser obrigatório isso, o que certamente alivia, né, o resultado da simulação do que nós vimos quando a gente fez a simulação do rodoviário. Então, assim, tem outras entidades ainda que a gente, outros órgãos governamentais que a gente ainda não foi, que eles estão aí com agendamento. Agora, essa semana, estamos aí discutindo, tem uma agenda com a Artesp, que é importante nesse assunto também, né? Já agendada também. Então, a gente segue nessa apresentação, nessa discussão, e nos colocando à disposição, né, para fazer essa discussão, né, adicionar temas técnicos nisso
E aí sim, a partir daí, dessas discussões, a gente começar a colocar a nossa avaliação do que talvez resolve aqui num ponto, do que resolve no outro, do que pode ser uma solução, né? Porque assim, nem só soluções de obra e infraestrutura são aplicáveis. Você tem hoje tecnologias hoje que a gente vê em vários portos do mundo que a gente não tem aqui hoje, né? Então, essas tecnologias aqui aplicadas, para o que a gente viu de resultado, podem dar uma boa solução ainda e vamos dizer assim, um espaço de tempo maior de utilização da infraestrutura, né? Então, esse é o caminho. Eu queria pegar o gancho dos dois principais resultados, né? Do acesso aquaviário, que foi feita uma análise, obviamente, com projeção de frota, olhando os parâmetros de atracação, né? Inclusive levando em consideração fatores climáticos, né? Para quem mora em Santos e sabe muito bem, quando bate aqui uma ressaca de 3 metros de onda, você fecha o canal, você não consegue entrar com o navio, né? Isso tudo foi levado em consideração na modelagem para fazer próximo ao real, né? Tanto é que quando você faz uma modelagem desse tipo, você parte de um cenário real, um ano base que foi 2025, e você constrói esse modelo virtual para projetar essas frotas em 2030, 2035. Um dos resultados do estudo mostrou que o principal trecho do canal, que seria o trecho 1, na boca do canal, ou seja, a entrada do canal, teria uma taxa de ocupação entre 50% e 55%, né? Que está alinhado com umas recomendações internacionais da PIANC em termos de uma boa taxa de ocupação, né? Mas mesmo assim foram identificados que existe um conflito, na verdade não é que existe, já existe hoje um conflito de atracação, principalmente do graneleiro com container, né? E é bom hoje o nosso espectador saber que hoje a capacidade hoje produtiva de um terminal de granel agrícola em Santos, ela é uma das melhores do mundo. Eu não gosto de falar melhor porque pode ter alguém com um número melhor em algum lugar do globo. Mas hoje você consegue carregar um Panamax em Santos em 28 horas, em 30 horas você consegue carregar. Você esperar uma janela de maré de 8 horas é um valor é um impacto expressivo no tempo de permanência desse navio dentro do porto, né? A Autoridade Portuária hoje está em curso com as contratações para aprofundamento do canal para 16, né? Incluindo derrocagem, e eu acho que o ponto mais importante, de fato, são as derrocagens, né? De fato, eliminar esse substrato rígido, rochoso no canal para poder, enfim, nivelar a dragagem no resto do canal. O 16 metros, ele já endereça um pouco esse conflito entre graneleiros e conteneiros, né? Mas, de fato, o estudo ele endereça a importância crucial do aprofundamento para 17 metros, inclusive pensando no 366 full dentro do Porto de Santos. Nessa jornada de divulgação do estudo e a própria condução durante o estudo, acabou o estudo sendo mais um contribuidor na defesa do 17 metros, né? E eu acho que a Autoridade Portuária tem comprado essa ideia, inclusive estamos no meio de uma discussão de concessão do canal do Porto de Santos, e esse tema veio à tona, né, como obrigatoriedade. Também foi enxergada a possibilidade de alargamento do canal do Porto de Santos, permitindo melhor cruzamento dessa futura frota. Como é que o SOPESP enxerga essa correlação técnica entre o estudo que foi proposto, né, e, obviamente, os outputs, né, os resultados do estudo para municiar a concessão do canal, a gestão do canal, inclusive, né, porque hoje quem faz, de certa forma,
a administração do FIFO, né, do First In, First Out no porto, é a praticagem que faz a condução da manobra, né? Deu NOR, ela faz a manobra dentro de uma sequência, né? O estudo ele traz uma mudança de sequenciamento para otimizar esse canal. Sim. Isso é uma inovação no estudo. Como é que você enxerga essa contribuição do SOPESP com a gestão do canal futura, né? Ou seja, dá para operar mais navio fazendo esse rock de movimentos, pensando e otimizando, né, o sequenciamento da atracação. A gente ainda não chegou nessa discussão. O fato é que a gente tem dentro desse estudo a necessidade premente de que eu vá dizer menos 16 e vá menos 17, né? Porque senão nós vamos ter problema, né? O que a gente busca com isso é retirar restrições que existem hoje no canal por falta de infraestrutura adequada, né? E qual é a falta principal de infraestrutura adequada? Profundidade, ou seja, preciso de mais água, não tem, e preciso de mais largura em alguns momentos para que me permita, não que a gente não possa cruzar navio hoje, mas a gente tem restrição de locais e restrição de tamanhos de navio para fazer cruzamento, né? Então, acaba ficando um espaço muito pequeno para você fazer cruzamento e ter uma produtividade melhor da operação de navios em out do Porto de Santos. Tanto é que o projeto ele prevê o seguinte: se o trecho 1 do canal está ocupado, o canal está ocupado. Porque eu não posso cruzar navio no trecho 1. Então, se o trecho 1 está ocupado, ele está ocupado. E aí, embora o número registrado para 2035 seja, eu tenho claro na 51,85% de ocupação do canal, né? Para quem olha, fala, estamos com metade de canal ocupado, tem um monte pela frente, não tem. É o que você falou, a regra da Bianchi diz o seguinte, bateu 55, eu já o aceitável é 60%. Daí para lá já acende uma luz amarela, né? Então a gente não está tão longe assim, né, dos 60% que é o preconizado pela Bianchi. Então, eu acho que isso direciona, né, e esses números que a gente tem do estudo são números ótimos por conta de todo esse sistema que foi montado, né, com a movimentação real do Porto de Santos na melhor possibilidade de entrada e saída de navios. Otimizado, ou seja, otimizado. Você não é FIFO. Você altera o sequenciamento do navio para otimizar o tempo de permanência de fila. Então, a gente, para ter uma ideia de número, a gente tem hoje em torno de 1.600 navios mês operando no Porto de Santos. A gente chega lá em 2035. Se eu tiver com os mesmos 15 metros de hoje, a 2.400 e quase 2.500 navios. Se eu tiver com 17 metros, ele cai para 2.200 navios mês. A diferença é por conta de tamanho de navio e capacidade que você faz um balanceamento, né? Nós estamos falando de sair de 1.600 para 2.000 e quase 300 navios por mês entrando e saindo do Porto de Santos, lá em 2035, que é o que chega na ocupação de 52% do canal, né? Então, assim, e isso considerando que nós temos lá, pronto, funcionando, o menos 17, né? Com todas as obras notório, no estudo ele aponta que com o menos 17, de fato, você ganha qualidade operacional, é inexorável essa conclusão. A construção da simulação do canal, foram feitos 6 cenários diferentes. Então, a gente tem com 15, com 17, com uma série de variações, né, do que pode acontecer ao longo desses anos. Então, a gente tem são 6 cenários diferentes de simulação. Então, assim, o que a gente espera efetivamente é que esse trabalho, ele gere, né, a possibilidade da gente discutir mais tecnicamente, né, de ações que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para poder chegar num momento que a gente tenha a infraestrutura colocada e que a gente consiga seguir crescendo o Porto de Santos. Porque e que vai crescer. Não for assim, a carga continua crescendo. O que nós precisamos ter em mente é o seguinte, que se a gente não tomar algumas ações e começar a discutir hoje o que a gente vai ter para além de 2035, provavelmente esse crescimento do país, né,
em importação e exportação, boa parte dele não vai estar mais em Santos. E mais, né? E não vai estar porque justamente Santos começa a perder competitividade, e eficiência na operação. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais Porto Negócios. Boa noite, estamos no último bloco do Porto Negócios e fica agora com o Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá pessoal, vocês sabem que a vida numa sociedade civilizada exige o cumprimento de regras, normas, leis e regulamentos que disciplinam a convivência pacífica e harmônica entre os integrantes dessa sociedade. Normalmente, quem fiscaliza o cumprimento dessas regras são órgãos do governo, que possuem o chamado poder de polícia. Mas você sabia que numa sociedade avançada e com alto nível de maturidade social e confiança entre as partes, é possível a delegação de vários procedimentos de fiscalização para o próprio fiscalizado? Essa é a essência dos chamados programas de conformidade ou autorregulação. Na área do comércio exterior, um dos órgãos mais importantes da fiscalização das mercadorias que podem entrar e sair no país e se os impostos estão sendo corretamente recolhidos é a Receita Federal do Brasil. E a Receita tem inovado nos últimos tempos, lançando uma série de programas de conformidade, aprimorando a confiança na sociedade e compartilhando com ela a responsabilidade pela fiscalização. Claro que esses programas seguem regras inteligentes, de forma que não estamos falando aqui de se abrir mão do rigor no controle das normas. Um exemplo bem-sucedido de programa de conformidade é o OEA, Operador Econômico Autorizado. Mas podemos citar também o Confia, o Sintonia e outros. Por meio do OEA, as empresas que comprovam previamente que seguem regras rígidas de segurança e governança ganham um selo de confiança e recebem muito menos fiscalizações da Receita. Fica bom para todo mundo, pois o comércio exterior continua seguro, a Receita não precisa ampliar demais o número de fiscais e as empresas conseguem fluidez na movimentação das cargas. Momento Arbitra. Estamos de volta no estúdio com Ricardo Molitzas, diretor executivo do SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. O tema de hoje é Santos 10+, um estudo financiado pelo SOPESP, justamente para identificar os gargalos dos acessos aquaviários e terrestres daqui 5 e 10 anos para o principal porto, o principal complexo portuário do país. Molitzas, varremos praticamente o estudo, a abordagem do canal, né, o estudo do canal, os achados do canal e o link disso com menos 17, que está aí na boca com a consulta pública do canal de acesso, né, da concessão do canal de acesso do Porto de Santos. Mas os principais achados e as principais preocupações que alertaram a comunidade portuária como fruto do estudo apresentado já são os acessos terrestres, né? Então, e obviamente isso muito em função do perfil de transporte do Brasil, né? O Brasil optou por ter uma matriz preponderantemente ferroviarista e mesmo com os investimentos na FIPES que a gente havia comentado no primeiro bloco, aumentando a capacidade para estar em sintonia com a capacidade da descida da Serra e a Malha Paulista, obviamente, a gente teve uma preocupação grande, principalmente na entrada da cidade de Santos, né, na região do Alemoa e Saboó, né, que ali talvez tenha sido o principal ponto. Obviamente que na margem esquerda também teve achados semelhantes, mas eu acho que o que chamou a atenção foi a quantidade de vermelhinho e rosa que os simuladores trouxeram nessa região. Durante o processo de discussão, ficou patente que o viário do jeito que está hoje não atende a ampliação do porto. Precisa mexer. Precisa mexer em faixa de rolagem, em curva de viaduto,
em gestão operacional de que caminhão, para onde que vai cada um, para cada terminal. Nessa peregrinação, como é que foi o olhar, né, de quem recebeu essa parte do estudo, seja em Brasília, seja em São Paulo, na Secretaria de Logística, ANTAC, assim, como é que foi recepcionado esse trecho do estudo, né? Porque isso aí deu pano para manga para a discussão. Na verdade, foi com a mesma surpresa que nós tivemos quando vimos o resultado da simulação, né? Porque, assim, são obras importantes que estão previstas, né? Mais um viaduto de entrada no Porto de Santos, tem uma obra sendo feita agora ali no viaduto hoje que existe, que é o único que existe de entrada na margem direita, que está sendo feita, a expansão da segunda fase da perimetral da margem esquerda, não é? E assim, o resultado também foi um pouco surpreendente para nós, quando olhamos o que resulta desse crescimento de movimento aplicado à infraestrutura que estará colocada, porque é o que está previsto, ou seja, não vai mudar, né? Pelo menos durante esse prazo de 10 anos a gente não vê mudança nisso, né? E assim, os resultados são assim, preocupantes, né? Na margem direita, principalmente, nós temos, quando você falou da cor, só para o telespectador entender, tem uma matriz, né, na simulação, que ele vai de verde até o vermelho, né? E ele vai de A a F, né? E o melhor condição de tráfego é o A, que é o verde, e a pior condição de tráfego é a F, que é quase parado. O F é aquele trânsito que você pega, que você quer morrer, fica parado. É o trânsito parado. Então, a gente tem ali vários pontos, tanto na margem direita quanto na margem esquerda, com as obras colocadas lá em 2035, a gente tem bastante vermelho, mostrando para a gente que vão continuar existindo problemas que acabam refletindo no sistema Anchieta Imigrantes, que acabam refletindo em Cônigo Domênico Rangoni, que não é muito diferente do que existe hoje, né? O que a gente vê é que ao longo desses 10 anos, com as obras acontecendo e o volume crescendo, essa estrutura que está sendo colocada, ela vai continuar sendo tomada, né, da forma como acontece hoje. Ou seja, a gente não vai ter uma folga, ou seja, vai continuar. E aí foi uma das discussões que tivemos, né, da aplicação da tecnologia. Porque na hora que você tem 2 viadutos de entrada no Porto de Santos, por exemplo, na margem direita, e você conseguir controlar o que é melhor fazer naquele momento. Ou seja, distribuir de fato a qualidade do viário entre os dois. De acordo para onde vai o caminhão quando chega, ele ser informado antes de chegar, que se você vai para o terminal X, você deve entrar pelo viaduto tal, né? De você fechar alguns retornos, por exemplo, de impedir que se faça essa movimentação sem que você tenha a instrução para fazer. Então a gente vê com clareza que com tecnologia a gente consegue melhorar esse sistema. Mas assim, a microsimulação nos mostrou bastante problemas, mesmo com as obras prontas, né? E a gente olhou um pouco também para o sistema Anchieta Imigrantes, mas aí com uma macro simulação, né? Não foi feito a micro como aqui, mas uma macro simulação com o efeito da terceira pista na Cônigo, né? E é interessante porque a gente olha um efeito ruim da terceira pista na Cônigo sem o túnel, né? Porque você continua com o trânsito de veículos leves pela Cônigo, então você tem uma pressão de movimento na Cônigo com a chegada da terceira via, que alivia quando você considera o túnel, porque você tira um trânsito de veículos de passeio para o túnel ao longo do dia, que alivia a Cônigo com a chegada da terceira via. A terceira via, por exemplo, já mostra, lá em 2035, né, um nível C de ocupação. Nível C, ela nasce com nível C praticamente. Ela praticamente nasce com nível C de ocupação.
Então, assim, isso é uma coisa, por exemplo, que discuti já com a Secretaria de Logística de São Paulo. Sim. A gente precisa começar a discutir agora qual é a próxima ligação que a gente vai ter. Ou, eventualmente, se existe espaço para rever o projeto e colocar uma faixa adicional. Exatamente. Eu acho difícil que, nesse momento, isso seja revisto. Até porque, se isso for revisto agora, vai atrasar essa... Não sei, não tenho esse feedback deles ainda, né? O que eu estou mostrando assim, olha, vai acontecer. Então eu preciso saber, hoje, começar a discutir qual é a próxima ligação, e eles já têm, dentro da CEMIL, a área técnica, discutindo com eles têm avaliações de 2 opções, né? Tem projetos antigos, né? Você tem a ligação de Parelheiros de São Paulo até Mongaguá em Itaém. E você tem a ligação do Rodoanel para a margem esquerda. De Via Verde, foi o nome que deram de Via Verde. Então a gente tem essas 2 opções já, mas é só um desenho. A gente não tem nada além do desenho. Exato. Então o que a gente quer? Vamos começar a discutir então qual é a próxima alternativa que nós vamos ter, porque assim, ainda mais uma ligação de um porte desse, não acontece tão rápido. Exato. Não vai acontecer em 10 anos. Exato. Não vai acontecer em 10 anos. Por isso a necessidade de começar a discutir já. Né? Então, esses achados que preocupam, né? Mas que a gente tem clareza hoje. Né? E eu acho que essa é a parte boa que a gente traz com o Santos 10+, é ter clareza de que, se essas previsões que nós fizemos de crescimento, elas se confirmarem, nós vamos ter aquela situação lá em 2035. Né? E o estudo, a gente não pretende ficar parado com ele. A gente quer, pelo menos, a cada ano nós vamos checar se a movimentação de carga está acompanhando, se está maior, se está menor, como é que ela está em vista da previsão de demanda que a gente fez, mas a cada 2 anos você verificar se há necessidade de fazer uma nova simulação ou não. Né? Porque se sai muito, ou para cima ou para baixo, né, da movimentação de carga, num período de 2 anos, pode ensejar que a gente precise fazer uma nova simulação, talvez para ter um novo cenário do que acontece. Eu acredito assim, cada nova intervenção não estudada, Sim. faz sentido você fazer uma nova simulação. Né? Uma revisão de um viaduto, fruto desse estudo, faz sentido você fazer. Né? Eu, particularmente, ainda sou defensor da terceira faixa na nova descida. Né? Até porque a minha experiência no órgão ambiental se eu já tenho um impacto de um túnel num viário e eu conseguir ampliar esse túnel em mais uma faixa, com certeza o impacto é muito menor do que um novo viário. Né? Então, e aí no final, o impacto de uma nova faixa de rolagem na nova descida está muito mais do ponto de vista financeiro, né, da bancabilidade da engenharia, do que no impacto ambiental. Na questão da terceira via, é importante, a gente chega pela nossa previsão de demanda feita do estudo, a gente chega num aumento de tráfego de 136%. Né, de tráfego na via Planalto Baixada. Então, realmente, ela está muito parecida com o que foi anunciado na época do anúncio da terceira via, que era um aumento de 150% na capacidade do sistema. Né? Só que a gente está olhando por uma demanda que prevê um aumento de 136%. Por isso, a gente chega num nível C de ocupação na hora que a gente faz a simulação. No final, assim, é inexorável que a gente, caminhando para o final do programa, o agronegócio brasileiro, né, e aí você pode cobrir todas as lavouras e produções, né, ainda mais agora com o acordo comercial Mercosul-União Europeia, né, por mais que ele tenha se dilatado para real aplicação, e a real aplicação vai acontecer de fato, as grandes travas são eliminadas pelo acordo em 8 anos, Sim. que é o horizonte do estudo. Sim. Ou seja, e eu entendo que vai ter um boom aí de trade, de comércio com a União Europeia. Que é uma pressão de carga que a gente não olhou no que estudo. não olhou. A gente não olhou no tanto estudo. é que a gente olhou muito mais a Ásia, Sim.
pressão do 366 em cima do trade europeu foi 30% do volume. Né? Num acordo comercial, isso tende a dilatar a pressão. E como é que são os próximos passos aqui da entidade com o estudo? Né? Tem aí as novas rodadas, né, com o governo. A entidade busca começar a discutir soluções agora, acho que agora a etapa é essa. A gente está ainda na fase agora, como eu te falei, a gente terminou esses dias agora vamos dizer assim, preparar o caderno que vai ser entregue, né? Esse caderno vai ser distribuído para todas as autoridades que nós tivemos. E a partir daí, sim, o que a gente espera, e obviamente a gente não vai ficar parado nisso, mas a gente espera que essas áreas técnicas passem a estudar esse documento, né? E passem a gerar demanda de discussão com a gente, que foi o que a gente propôs quando a gente esteve nas visitas. Exato. E é o que a gente vai continuar propondo nas outras visitas que a gente tem para fazer. Né? Então, é o que a gente tem de expectativa, é que a hora que o documento chegue, que as áreas técnicas se debrucem. A gente teve, por exemplo, só para finalizar, uma reação muito positiva, por exemplo, do presidente do TCU. O presidente do TCU propôs, e a gente já oficiou o TCU nesse sentido, de fazer um painel de referência no TCU para a apresentação desse projeto. Né? Então, isso é extremamente importante que a gente consiga efetivar essa situação que a gente conversou lá. Né? Então, essa é a expectativa nossa, que a partir as áreas técnicas debruçando, passe a nos demandar a iniciar essas discussões para frente e, obviamente, que a gente vai estimular isso também do nosso lado. Muito bom. Molitsas, estouramos em 1 minuto só. Quero agradecer ter aceito o meu convite para vir aqui no Porto Negócio falar sobre esse tema importante, um projeto super importante para o setor portuário, não só santista, mas eu acho que para o Brasil todo, é um paradigma novo que pode ser levado para outros portos. E desejar bons ventos aí nessa peregrinação e que a gente possa discutir logo mais as soluções, né, para esse cenário. E é para isso mesmo, né? A gente traça cenário para poder criar soluções para evitar esses cenários indesejáveis. Exatamente. É a nossa expectativa e um projeto que nos deu bastante satisfação de fazer, né, de chegar nos resultados, no que a gente está colhendo de resultados nas conversas. E é um prazer sempre estar aqui no Porto Negócio falando sobre isso. Legal, obrigado, Molitsas. Bom, gente, chegamos ao final de mais um Porto Negócios. Eu espero vocês semana que vem, nesse mesmo horário, aqui conosco. Até mais.